Se você quer aprender a viver sem dívidas, precisa conhecer esta história. O que você está prestes a ver aconteceu nos anos 50, num pequeno povoado do Texas. É a história real de um homem simples que tomou uma decisão que mudou tudo. Fique até o final para descobrir o segredo que ele usou para conquistar algo que o dinheiro não pode comprar. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos anos 50, num vilarejo seco do Texas, vivia um trabalhador rural com sua esposa e filho pequeno. Moravam numa casinha simples à beira da estrada. Ele não tinha terra própria, mas tinha vontade e esperança de um dia sair das dívidas que o sufocavam. Toda madrugada saía para trabalhar de bolsos vazios e cabeça baixa, sonhando com o dia em que teria algo seu. Mas por enquanto, nem o sol nem as dívidas lhe davam descanso. Numa manhã, caminhou até a venda do povoado. Não era bonita, era um casebre velho com restos de tinta branca. Pela janela aberta, via-se sacos de farinha, feijão, açúcar e tabaco barato. Era o lugar onde todos compravam e onde metade do povoado devia. Empurrou a porta. A dobradiça enferrujada rangeu como um dedo acusador. Todos os olhares se cravaram nele. O vendeiro, um homem gordo de cara vermelha e olhos frios, levantou a voz como quem joga uma pedra para quebrar algo. Lá vem o que vive fiado. A frase caiu como um tapa. Alguns soltaram risadas secas, outros baixaram o olhar fingindo piedade. Ele sentiu o peso de cada olhar queimando sua nuca. Engoliu seco. A garganta estava seca como a terra. Avançou de ombros curvados até o balcão. "Bom dia", murmurou. "Bom será para você", retrucou o vendeiro com um sorriso torto. "Para mim, você é só dívida." O homem pegou seu caderno grosso, manchado de gordura, e abriu exatamente na página onde o nome do trabalhador aparecia repetidas vezes. Farinha, café, açúcar, tabaco barato, datas, números, nada de histórias, só dívida. "Hoje você não pagou, ontem também não. Me diz, quando é que você vai cumprir?" "Assim que me pagarem essa semana", sussurrou ele. "Promessas", bateu no balcão. O som seco foi como um chicote. "Promessas não enchem meu caixa. Se não pagar hoje, amanhã todo mundo vai saber que você não é só pobre, é um miserável." Do lado de fora, sua esposa escutava tudo pela porta entreaberta. Não precisava ver. Os gritos se cravavam como facas. As mãos tremiam, não de frio, mas de impotência. Não era a primeira vez, mas dessa vez doía mais. O povoado inteiro os empurrava para baixo. Ele sentiu um calor denso subir pelo peito. Quis levantar a cara, quis falar, mas não conseguiu. As palavras ficaram entaladas como pedras. Pegou a cesta vazia, deu meia volta e saiu sob o sol. Os murmúrios o seguiram como moscas. "Lá vai ele de novo", disse uma mulher. "Vive pedindo fiado", completou um velho cuspindo no chão. Ele continuou andando pela estrada seca. Cada passo doía como se tivesse pregos nos pés. A cesta vazia pesava mais do que se estivesse cheia. Não carregava comida, carregava vergonha. Quando chegou em casa, sua esposa fechou a porta com força e o encarou. "Estou cansada. Cansada de dever, cansada de abaixar a cabeça, cansada de sermos apontados como se fôssemos lixo." "Eu trabalho", murmurou ele. "Sim, trabalha, mas não dá. O pouco que entra vai para pagar o que já devemos e comprar adiantado o que ainda nem existe." Ele baixou a vista, não tinha defesa. "Sabe o que dói mais que não ter dinheiro?", disse ela. "É ser gritado como se você não valesse nada. É nosso filho ver isso." Ele apertou os punhos. Na mente ecoava o riso seco do vendeiro, os olhares atravessados, o caderno sujo. Sua vida parecia escrita naquelas páginas. Naquela noite não dormiu. Sentou-se junto à janela enquanto o vento arrastava a poeira como zombaria. Sua esposa dormia, seu filho também. Ele não.
A dívida não só esvaziava seus bolsos, esvaziava sua alma. Olhou para suas mãos calejadas, rachadas pelo trabalho. E ali, no meio da escuridão, sussurrou: nunca mais vou dever nenhuma moeda para ninguém. Nunca mais. Sua esposa ouviu da cama. Não disse nada, mas reconheceu aquela voz. Não era a de um homem quebrado, era a de alguém que decide se levantar. Ao amanhecer, o trabalhador não arrastava os pés. Caminhava devagar, mas firme. Não tinha dinheiro, mas tinha decisão. Pegou uma pá velha enferrujada e foi para trás da latrina. Começou a cavar um buraco pequeno. A terra estava dura, ressecada, como se também resistisse. Suou, encheu as mãos de terra, mas não parou. Cavava como se a cada pasada enterrasse a vergonha. Procurou uma latinha velha e enferrujada. Não tinha nenhuma moeda, mas a enterrou mesmo assim. Não era um esconderijo, era uma promessa. Quando chegou o dia do pagamento, o capataz, homem calejado de olhar astuto, disse: quer que eu adiante 10 moedas como sempre? O trabalhador respirou fundo. Não. Como assim não? Não quero mais dever. Houve risadas. Esse enlouqueceu, disse um. Vamos ver quanto tempo dura, completou o outro. Mas ele não riu. Continuou afiando seu facão com calma. Os dias seguintes foram ainda mais duros. Não houve café pela manhã, não houve tabaco à noite. A comida era escassa, a panela soava oca. Mas doía diferente. Não era a miséria de um escravo, era a de um homem que luta. E essa miséria, embora amarga, tinha dignidade. Para evitar que o vendeiro o perseguisse, fez algo que doeu como um soco. Penhorou seus únicos sapatos. Deixou-os sobre o balcão, limpos mas velhos. O vendeiro os tomou sem piedade. Naquela noite caminhou descalço pela estrada áspera. Sentiu cada pedra, cada espinho, mas não recuou. Sua esposa o olhou em silêncio enquanto seu filho dormia em seus braços. Se você tem certeza disso, eu sigo com você, disse ela. Estou cansado de dever, respondeu ele. Prefiro comer menos, mas de cabeça erguida. As lágrimas dela caíram secas, sem barulho. Não eram de derrota, eram de quem sabe que a liberdade tem preço. Chegou o dia do pagamento. Sentiu o envelope de papel amassado na mão. Por costume, os pés queriam levá-lo à venda, mas apertou o dinheiro no bolso e deu meia volta. Caminhou descalço até sua casa, desenterrou a latinha e deixou cair dentro 3 moedas e uma nota. O som foi pequeno, mas dentro dele ribombou como um trovão. O vendeiro o viu passar e gritou zombeteiro: Ei, fiado, hoje você traz para pagar, né? O trabalhador parou. Tinha os pés cobertos de poeira, o rosto queimado, as mãos duras. Caminhou até o balcão. Aqui está, disse, deixando sua pá embrulhada num saco. Isso é o que você vai me dar? Perguntou o vendeiro. É o único que tenho, respondeu ele. O vendeiro riu seco. Sapatos e agora uma pá. Que jeito de pagar? Mas aquela risada já não doía. Porque aquele homem que antes entrava curvado, agora saía ereto. E embora não tivesse sapatos, nem pá, nem luxos, havia recuperado o mais caro, sua voz. Passaram-se meses lentos, silenciosos, duros. A cada quinzena, quando recebia o pagamento, a primeira coisa que fazia não era correr para a venda nem olhar o que faltava em casa. A primeira coisa era separar uma parte e guardar. Não era muito, umas moedas, umas notas dobradas, mas fazia com a firmeza de quem, sem dizer, decidiu quebrar uma corrente. A latinha, a mesma que um dia esteve vazia e enferrujada atrás da latrina, começou a ganhar peso. Cada moeda que caía dentro soava suave, seca, mas em seu peito ribombava como um tambor. Não era só dinheiro, era a dignidade guardada pedacinho por pedacinho. A tentação o seguia como sombra. Passava em frente à venda e o cheiro do café quente o envolvia. O tabaco, a carne salgada, as garrafas brilhantes, tudo sussurrava. Só um pouquinho, ninguém vai notar. Mas ele não cedia.
Sabia o que aquele gostinho custava: humilhação, dívida, vergonha. Aprendeu algo que ninguém lhe havia ensinado. Para sair da dívida, é preciso aprender a dizer não. E o mais difícil é dizer não diante do espelho. A cada quinzena repetia o mesmo ritual. Não havia aplausos nem testemunhas, só silêncio, suor e disciplina. Num povoado pequeno, até o silêncio se nota. Os vizinhos o olhavam com curiosidade. Um deles, um trabalhador velho, cansado de dever, disse um dia: "E para que serve economizar se vamos morrer pobres do mesmo jeito?" O trabalhador respondeu sem levantar a voz: "Serve para quê? Mesmo que eu morra pobre, não morra devendo." Um dia, o vendeiro voltou a gritar na frente de todos, mas dessa vez ele não tremeu. "Vai me pagar ou não?" rugiu o homem gordo atrás do balcão. O trabalhador meteu a mão na camisa e tirou o envelope que vinha preparando há semanas. Colocou sobre a madeira sem titubear. "Sim", disse, "mas será a última vez que lhe devo um centavo." O vendeiro abriu o envelope. O dinheiro estava exato, nem mais nem menos. A venda inteira ficou em silêncio. Os clientes o observaram sem zombarias. Ninguém disse nada quando aquele homem magro cruzou a porta. Não foi preciso. Caminhou de cabeça erguida. Seu silêncio foi seu grito. Naquela noite, na casinha de adobe, sua esposa o abraçou. Não foi um abraço de festa, foi de alívio. "Pagamos tudo", disse ela com a voz tremendo. "Não", respondeu ele. "Pagamos ontem. Hoje começamos a viver de verdade." Desde aquele dia, cada centavo tinha destino: comida justa, ferramentas necessárias, uma parte guardada na terra, nada mais. Sem empréstimos, sem favores que se cobram com língua e humilhação. Num povoado onde todos deviam algo, quem não devia começava a brilhar, mesmo sem ter mais nada. Passaram-se 3 anos, sem milagres, sem golpes de sorte, só trabalho e silêncio. A latinha deixou de ser só uma lata, virou símbolo. Com aquelas moedas guardadas uma a uma, comprou um pedaço de terra seca na beira do povoado. Terra dura, pobre, mas sua, paga, sem papéis manchados, sem nomes alheios. Quando assinou o contrato na frente do tabelião, sentiu que respirava fundo pela primeira vez na vida. Sua esposa o abraçou forte. Não disse "conseguimos", não disse nada. Só apoiou a testa no ombro dele, porque há vitórias que não precisam de palavras. O vendeiro continuava em seu balcão gordo e altivo como sempre. Mas algo tinha mudado. Ele não tinha mais poder sobre o trabalhador. Numa tarde empoeirada, o viu passar e o chamou com um tom diferente, quase amigável. "Ei, trabalhador, se algum dia quiser crédito para melhorar sua casinha, já sabe onde me achar." O trabalhador parou e o olhou nos olhos. Não havia ódio, só calma. "Já não preciso de fiado, senhor. Eu pago à vista, e se não tenho, não compro." O vendeiro baixou o olhar. Aquele homem que antes humilhava tinha agora algo que ele não podia vender: dignidade. Os mesmos vizinhos que antes riam de sua recusa aos adiantamentos começaram a visitá-lo. Queriam saber como ele tinha feito, como alguém sem estudos, sem herança, conseguiu ter terra sem dever a ninguém. "Não tem segredo", dizia sentado no banco de madeira sob a varanda. "Só parei de viver como se o amanhã fosse eterno." Um deles murmurou: "Mas é difícil. A gente sempre precisa de algo." O trabalhador o encarou. "Não confunda necessidade com costume. Necessidade é comer. Costume é gastar o que você não tem." As palavras ficaram flutuando no ar quente. Ninguém respondeu, mas todos entenderam. Todo o amanhecer, o trabalhador caminhava por sua terra. Não era fértil, não tinha irrigação nem cercas brilhantes, mas era sua. Plantava o justo, colhia o justo. E o mais importante, não devia a ninguém. Ninguém o chamava para cobrar. Ninguém podia colocar uma coleira invisível em seu pescoço. Era um homem pobre, sim, mas de costas retas e coração em paz.
E naquele povoado, isso valia mais que uma casa pintada ou um chapéu novo. Uma tarde, enquanto o sol se afundava atrás das colinas, sentou-se com sua esposa na varanda. Ela costurava em silêncio. Ele olhava sua terra seca. "Você se lembra quando gritavam com a gente na venda?" disse ele. "Sim", respondeu ela. "Nunca mais", disse ele, pisando firme na terra com a bota. "Porque quando um homem aprende a não dever, o mundo para de ter coleira no pescoço dele." Ela sorriu. Era um sorriso sem luxos, mas cheio de vitória. No dia seguinte, um jovem companheiro chegou em sua casa ao amanhecer. Tinha o mesmo olhar cansado que ele tivera anos atrás. Vazio de dinheiro, vazio de rumo. "O que eu faço?" perguntou o jovem. O trabalhador o olhou sem compaixão falsa, sem discursos grandes. "Comece dizendo não. Não ao adiantamento, não ao fiado, não a gastar o que ainda não existe. Não a viver como escravo de uma conta aberta." O jovem baixou a cabeça. Não respondeu, mas algo em seu rosto mudou. Porque há palavras que não fazem barulho, mas germinam devagar. Naquela noite, com o vento batendo nas frestas da casa, o trabalhador lembrou de tudo. A humilhação, a raiva, a latinha enterrada, as primeiras moedas, a última dívida paga. Ninguém lhe deu nada. Ninguém o salvou. Ele mesmo o fez, aprendendo a não dever a ninguém. E num mundo onde quase todos correm atrás do que não têm, ele encontrou um tesouro invisível: a paz de não dever. A dívida não começa com um papel, pensou. Começa com um costume. Cada vez que você gasta o que não tem, entrega um pedaço da sua liberdade. Não é a loja, não é o banco, é você quem se amarra. A liberdade não é ter muito. A liberdade é que ninguém possa tirar nada de você porque você nada deve. Obrigado por assistir até o final. Se esta história tocou seu coração, te convido a deixar seu comentário aqui embaixo. Deixe o seu gostei. Para o YouTube, cada like é um sinal de que narrativas com significado importam e merecem ser vistas por mais pessoas. Se você lembrou de alguém ao assistir, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é a única forma de alcançar um coração. E claro, para não perder as próximas histórias que contaremos, inscreva-se no canal. Sua presença aqui é o que torna tudo isso possível. Até a próxima.